Olá, boa tarde a todos e a todas do Facebook. Ahn, Estamos aqui mais uma Onde é vez. para compartilhar aqui, que o pessoal está me perguntando onde é que é. É no meu perfil. No meu Peraí. perfil. Vamos lá, eu acho que agora vai entrar, porque estava com uma edição aqui privada. Deixa eu ver se entra agora. Editar privacidade, público. Deixa eu ver aqui como é que tá. Esse troço, cara, toda vez dá essa broncazinha aqui de transmissão. Vamos lá. Vamos ver se entra aqui, Fábio. Conseguiu? Estou tentando ver se entro. É público aqui. Vamos ver. Pronto. Entramos público já aqui. Viu? Já tem 2 pessoas vendo. Estamos já. Pessoal, dá um okzinho para ver se está tudo bem, se vocês estão escutando. Já tem um coraçãozinho aí, viu, de que estão gostando. Não sei de quê. A gente aqui feio pra caramba aparecendo. Bom, Fábio, hoje nós vamos conversar sobre as perspectivas espirituais para o ano de 2021. Uma coisa que está assustando todo mundo, né? Está todo mundo aí preocupado com esse novo ano, porque do ano de 2019 para o ano de 2020, né, nós tivemos uma surpresa muito grande, né? Na realidade, nós fomos pegos de calças curtas em relação a essa pandemia e a tudo que aconteceu, né? Uhum. E como foi muito difícil para se acostumar, embora nós tenhamos nos adaptado muito bem. Eu acho assim que o ano de 2020 foi um ano maravilhoso. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim foi um ano fantástico, porque foi um ano de mudanças, um ano de revelações, um ano de novas formas de ver a espiritualidade, de ver o mundo, de novos métodos para se acessar a espiritualidade, principalmente o Vida Plena trouxe coisas maravilhosas, como o curso de apometria online, os tratamentos online também. Então, eu queria assim, que tu fizesse assim, um levantamento geral desse novo tempo que nós estamos vivendo, né? Se você puder fazer Claro, essa... a gente vamos prosear aqui. Primeiramente, Vamos. deixa eu só entender aqui que tem pessoas me chamando aqui no grupo, o que eu devo compartilhar aqui para que eles possam nos assistir aí. Você tem que entrar no Facebook e compartilhar no seu perfil. Você entra Ah, no Facebook, compartilha no seu perfil a live que você está fazendo. Você entra no meu, né? No meu e uhum, compartilha do meu para o seu, tá? tá. Já passei aqui para o pessoal. Então vamos lá. Pronto. Primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde aí para o Wagner. Obrigado aí do convite. Na verdade, hoje é algo mais contraído, uma prosa aí para a gente Alinhar, né? começar o ano aí dentro das nossas perspectivas do que vem pela frente ou do que não vem. Na verdade, eu vou falar Fábio Nasa, eu ainda não sei o que vem pela frente. O que eu tenho percebido é que a gente tem aprendido a viver, acho que um dia de cada vez. Acho que esse é o segredo da sanidade mental para esse ano, é aprender a viver um dia de cada vez. Porque está tendo uma movimentação muito grande em todas as instâncias, no contexto geopolítico, no contexto político, no contexto energético, no contexto espiritual, no contexto econômico, no contexto religioso. Está tudo chacoalhando, movimentando, que acho que faz parte do processo aí de despertar consciencial do planeta, do indivíduo. Então, a sanidade mental do indivíduo é viver um dia de cada vez.
Não dá para prever o que vai acontecer na semana que vem. Fábio, muito se fala desses momentos especiais que nós estamos vivendo, inclusive algumas pessoas comentam sobre essa questão, que é uma questão muito séria, né, do momento geopolítico, né, da estrutura geopolítica que nós estamos vivendo, do que os Estados Unidos estão vivendo, do que o Brasil está vivendo. Aí, em contrapartida a isso, toda uma visão também espiritual, onde nós percebemos, por exemplo, o pessoal dos Guardiões da Humanidade de Robson Pinheiro, o pessoal da doutora Mônica de Medeiros também, os espíritos que se comunicam através dela, falando sobre essa nova terra, essa nova vivência que nós estamos tendo contato agora com essas novas percepções de mundo e principalmente com essa eclosão da mediunidade que parece que todo mundo começou a sentir, sei lá, essas repercussões energéticas do ano de 2020, não sei se por conta da clausura, não sei se por conta de ficar dentro de casa por muito tempo, se percebeu essa sensibilidade e essa visão espiritual mais à flor da pele. Eu não sei se eu estou certo, tá? Mas a mim mesmo parece que por conta dessa pandemia, dessa coisa de ficar mais dentro de casa, de se introjetar mais, as pessoas começaram a ter uma sensibilidade maior em relação a tudo. E aí, depois, a gente viu se desenrolar várias situações com várias visões escatológicas, né, que é essa coisa do fim do mundo, de o que é que vai acontecer, será que é o que Chico Xavier disse lá em 1971 no programa Pinga Fogo, quando ele falou sobre essa mudança do mundo para um mundo de regeneração. Me fala um pouquinho sobre tudo isso, Fábio, se você puder aí nos dar esse toque sobre esse panorama geral que eu tracei aí. Né? Então, primeiro, eu não quero aqui estar na qualidade de guru nem de verdade absoluta, eu vou fazer uma análise dentro de um pouco que eu tenho de experiência de terapia, de setting terapêutico, como terapeuta, como dirigente do Núcleo Vida Plena, e você e muitos aqui que acho que nos ouvem, que participam hoje dos atendimentos apométricos, o que a gente tem de cenário que aconteceu em 2020 e o que aparentemente isso é uma conclusão lógica da coisa. Vou só Primeiro, acender aqui a luz. Vai falando aí que eu vou só acender aqui. o volume maior hoje de pessoas que chegam à apometria, elas estão passando por um processo de autoobsessão. Os processos de ataque, obsessão externa e tudo mais, que era um volume muito maior anos atrás, diminuiu significativamente. Ainda existe o adversário espiritual, né, no mote de vingança e coisa e tal, mas a grande maioria das pessoas que chegaram a apometria esse ano chegaram com processos autoobsessivos. Isso é um valor que a gente aferiu. E aí, em setting terapêutico, aumentou-se muito o volume a procura de pessoas que por N motivos estão chegando aí com depressão, ansiedade, e crises, e pânico, e medo, e assim por diante. E eu tenho aferido muito em setting terapêutico que grande parte disso é o que a gente chamaria de mediunidade reprimida, ou que você está falando dessa eclosão de mediunidade. Aí a pergunta que, enquanto você estava formulando a sua questão, eu vou devolver uma pergunta para todo mundo. Será que o indivíduo, quando ele estava livre, quando o mundo não estava nessa dita nova normalidade, nesse sistema que a gente está vivenciando agora, estava todo mundo meio fugindo de si? Eu tenho uma colega que ela trabalha numa loja de produtos de beleza, perfumaria e tudo mais. E ela falou que ela diminuiu muito o número de clientes, homens, que tinham duas, três amantes, e agora não pode mais levar presente para amante porque ele está preso dentro de casa, né? Ele tem que viver com os filhos e com a esposa. O número de divórcios aumentou, de atritos, famílias que não estão dando conta dos filhos, porque estava tudo terceirizado, né? O pai e mãe terceirizavam o problema para a escola, então estava todo mundo fugindo de si.
Sei. nos seus Instagrams, nos seus Facebook, vivendo aquela vida ilusória, e aí tá todo mundo agora, em algum momento, tá enclausurado e tendo que voltar para si. E talvez essa mediunidade ela já existisse, mas o indivíduo não se apercebia de que ele disfarçava com as fugas. E agora ele está tendo que lidar também com a merda chamada mediunidade, que para ele é algo ruim. A hora que ele entender que aquilo lá é legal, talvez ele mude a perspectiva. Mas talvez não seja que eclodiu, talvez ele só agora está tendo contato com algo que sempre existiu. Mas algumas pessoas teve a mediunidade eclodida, não teve, Fábio? Você não considera que um momento como esse, de introspecção, termina gerando uma energia diferente em você, onde você começa a sentir a presença espiritual e também os espíritos se aproveitaram, os espíritos da espiritualidade em geral, para que nesse momento chave e principalmente de programação espiritual de cada um, porque eu acho assim que cada um tinha esse momento para que eclodisse a mediunidade. Muita gente não teve essa mediunidade eclodida. Sim, também, se a gente partir desse termo, síndrome de mediunidade reprimida, era algo que estava sendo contido, Sim. seja por fuga ou por negligência, ou o indivíduo sabia que estava lá, mas ele tomava um remedinho para segurar a onda, ou ele fumava lá uma droguinha ou bebia, ou enchia a lata, enfim. E aí agora, é como a analogia da represa, eu faço sempre em aula, a represa de Brumadinho estourou. Isso vai estar saindo. E aí a gente tem, sim, a frequência do planeta está acelerada, energeticamente falando, as pressões, né, estão fazendo, e aí o pulso está saindo, né, isso que estava guardado, e aí ou o indivíduo cuida disso, ou ele vai despirocar. Ou ele vai se enfiar no outro amortecedor, que é eu não estou criticando de forma absoluta um remédio alotrópico, um tarja preta, mas grande parte das medicações desta ordem maqueiam um problema de origem que está em outra instância. Eu achei muito interessante, Fábio, particularmente. Gente, eu queria avisar a todos vocês que vocês podem participar, tá? Então, o Edja mesmo aqui disse assim, para mim, 2018 e 2019 foram mais desafiadores do que 2020. Eu fiz, inclusive, essa avaliação, o Edja também faz parte da nossa equipe aqui, de médiums, Fábio, e não só ela, mas outras pessoas, semana passada, na quinta-feira passada, faz 8 dias, quando eu fiz um levantamento sobre essa questão de o que é que foi mais desafiador, né? E se o ano de 2020 tinha sido muito ruim, a maioria dos médios disseram que não foi tão desafiador. Não sei se porque nós também criamos um mecanismo paralelo, nós nunca deixamos de funcionar aqui no SEC, como o próprio Vida Plena também não deixou de funcionar, mas só Vida Plena deixou de funcionar presencialmente e começou a funcionar online. E a gente nunca deixou de funcionar nem online, nem presencial. Online foi um acrescento. Né? A gente acrescentou o online. E o presencial, a gente nunca deixou de funcionar, com poucos médios e tal, mas os tratamentos continuaram. E aí, com o advento do Vida Plena e essa parceria que nós começamos a fazer, SEC Vida Plena, nós acrescentamos esse tipo de tratamento e também o curso de apometria aparelhou muitos médiums, isso eu acho muito interessante, para lidar com a energia mesmo à distância e também para ter uma coisa que a gente estava discutindo hoje, até comentando no WhatsApp, sobre a independência energética do médium, para o médium não ficar dependendo de casa espírita, de centro de umbanda, de centro universalista, para que ele tenha independência energética, de poder ele mesmo limpar as suas energias, tomar conta dos espíritos, das entidades, dessas mentalidades extrafísicas que nos rodeiam e tal. O que é que você acha disso? Olha que legal. Eu gosto muito de uma frase eu não me lembro, eu acho que essa frase está no livro Legião, de Robson, em alguma citação de Ângelo Inácio, dizendo que as trevas trabalham a serviço da luz. Eu não estou dizendo que essa situação que nós estamos vivenciando foi articulada pelas trevas ou não, porque não é o tema de hoje, mas toda essa crise que nós estamos vivendo está fazendo eclodir uma série de qualitativos, inclusive para quem for
e depois eu vou trazer uma fala do seu Pinga Fogo para a gente sobre o ano de 2021. Mas antes disso, está dando chave, para quem souber usar a chave, de libertação, porque o indivíduo era codependente de um templo, de um pai de santo, uma mãe de santo, tudo mais, e ele está recebendo as chaves para falar, tô aí, filhão, filhona, vai andar e você não precisa nem do Wagner, nem do Fábio, para encaminhar o obsessor que está na tua bota, ou a energia que você absorveu do ambiente, você tem recurso, você é tão, né, vós sois deuses, você é tão potencializado quanto eu, você. Qual a diferença dos médios que trabalham com você de você para eles? Nenhuma, né? Segundo o seu pinga-fogo, Nenhuma. você tem os 10 dedos nas mãos, 2 braços, 2 pernas, você é igual a qualquer um, não tem diferença. O que a Angelita Pimenta está dizendo aí, ó, sou médium ostensivo há mais de 30 anos. E nesse ano, minha mediunidade passou por um up. Aí, ó. Quer dizer, cara, significa dizer que a mediunidade, na realidade, ela recebeu, é como se fosse uma injeção, né? Porque é um upgrade, exatamente. Atualizar o software, né? Atualizar o software da mediunidade. Isso é muito bacana. Nós percebemos, por exemplo, tinha muita gente, né, aqui do SEC que tinha uma. Não é que é dependência, eu não vou usar o nome dependência, mas as pessoas tinham essa coisa de dizer assim: puxa vida, na quinta-feira eu vou chegar lá na reunião de mediunidade, aí eu me sinto melhor. E aí, durante a pandemia, aconteceu muito, Fábio, do seguinte, né? Eu tô com suspeita de Covid. Pô, então vamos parar aí uma semana e tal, e vamos para o online. Aí todo mundo se reunia numa sala online aberta por uma dessas plataformas e tal, e a gente tratava alguém, mas não parava. Eu estava cá, sei lá, meio febril, meio esquisito e tal. Aí eu digo, não, pô, eu não vou chamar o pessoal para cá para presencialmente pegar a minha Covid. Nem peguei nem nada, até agora eu não peguei Covid. Mas, nessa expectativa de pegar a Covid, não sei o que e tal, a gente foi traçando os caminhos e aí, naturalmente, as pessoas começaram a perceber que elas tinham uma independência energética e que em casa, e muita gente me perguntava assim, ô Wagner, o que é que eu faço hoje? Hoje eu estou me sentindo mal. Então eu digo, já tomou os seus banhos? Porque eu gosto muito dessa coisa dos banhos de ervas, das defumações, né? Todas são energias. Eu digo, já fez um campo de força, né? E aí saí perguntando, você fez tal coisa? Você fez tal coisa? Quando você foi dormir? Você montou o teu campo de força? Conversou com os teus guias para poder ir para o desdobramento, para trabalhar, para utilizar a tua mediunidade, o teu auxílio lá do outro lado do plano extrafísico, as pessoas, não fiz. Vai aproveitando isso, vai promovendo isso em você. Quer dizer, coisas que eram antigamente extremamente tradicionais. Não, isso não pode ser feito se não for dentro do centro espírita. Não pode ser feito se não for dentro do centro urbano. Agora nós estamos fazendo em casa e o médico está tendo essa liberdade para exercitar esse processo. O que você acha disso? Sim, e de experienciar e testar, ver se funciona, se não funciona, se ele é capaz, se ele não é, se tem como adaptar, se não tem. Isso é sensacional, tem que testar. Não tem. E a hora que você vê o resultado, e nós tivemos, dentro da realidade dos atendimentos em live, e nas realidades pessoais, eu tive experiências de que o seu meia-noite, ele é bastante firme comigo, de eu estar me lascando, tem noite eu não estar dormindo direito, porque estava, por entre, sei lá, questões pessoais, trabalho e tudo mais, e ele do lado, sentado na cadeirinha, olhando, e aí eu levanto, faço uma mandala, dentro da magia divina, dentro de algum recurso que eu tenho, estabilizei. E aí ele falando, tá vendo? Você sabe fazer, eu não vou trocar suas fraldas. Faça. E aí você aprende e aplica aquilo que você teorizou. O que adianta? Assim, deixa de ser chorão e começa a fazer a coisa por você mesmo, né? E o que adianta eu ficar rotando aí que eu tenho 7 graus da magia divina, que eu sou apômetra de 6 anos, se eu não uso o que eu aprendi, vira uma estante de livro empoeirada, né? Então vamos colocar em prática. Fábio, cenário geopolítico. Estamos passando aí por um momento muito difícil, muito delicado.
tá? Mas isso já vem sendo ventilado pela espiritualidade, principalmente por autores como Wanderlei Oliveira, Robson Pinheiro, Agnaldo Paviani, entre outros, inclusive você mesmo, falando sobre as sombras, sobre todas essas estratégias que a sombra apresenta, e nós estamos percebendo, por exemplo, momentos muito especiais que estão, só não os que não ainda despertaram, e por favor, não estou dizendo aqui que nós somos privilegiados, que nós despertamos, ampliamos a nossa consciência, portanto, nós temos muito mais visão do que as outras pessoas, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, é que quando a gente tem essa consciência do mundo espiritual, a gente vê que existe uma correlação muito grande com os momentos difíceis que nós estamos passando e com essas estratégias que as sombras estão montando, tá? E que o pessoal que está nesse apoio a toda essa mentalidade mascrística está combatendo no processo, nessa nova terra, nesse novo mundo e nessa nova visão. Me fala um pouquinho para a gente começar a bater uma bola, estendendo essa questão. Falamos dessa coisa mais individualizada do médium na nossa casa, do médium na casa dele, da energia que ele está utilizando ele mesmo para poder se conectar, para se limpar energeticamente. E agora nós temos também um cenário maior, um cenário mais macro, que vai da Norê até sei lá, uma psicosfera geral, onde nós temos aí um sopão de energias que está influenciando, sim, as nossas vidas. Nós estamos, sim, sentindo essas repercussões energéticas, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou dar algumas pistas. Por quê? Para a gente construir essa narrativa aqui, as pessoas precisariam cavocar algumas bases. Então, imprescindível que tenha leituras de cabeceira. A trilogia, Legião, Senhores da Escuridão, Marca da Besta, a trilogia Política das Sombras, de Robson Pinheiro, que é o Partido, o Golpe, e outro que eu não me lembro agora, o livro Fim da Escuridão, o livro Os Dragões. Por quê? Já faz mais ou menos de 10 a 15 anos que a espiritualidade vem trazendo informações do que vem sendo arquitetado desde pós Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e assim por diante. E quando você lê uma trilogia, ela é extremamente contemporânea, porque os fatos narrados há 10 anos, quando findou o Robson fechou a Marca da Besta, tem fatos na economia, no sistema geopolítico acontecendo hoje, que você fala, caramba, é o que estava narrado no livro lá. Então, é importante que as pessoas... Esses dias mesmo eu estava comentando com você, né, que aquele livro de Wanderlei Oliveira, né, me recorda, Fábio, aquele que você me passou que eu li em um dia e meio, o livro. Sim. O Guardiões da Verdade, lançamento. Guardiões da Verdade. Muito uma bom. Trilogia. Guardiões do Karma, Guardiões do Amor e Guardiões da Verdade. É uma trilogia sobre Exu, Pombogiras e depois sobre os Guardiões Maiores planetários. Exatamente, os planetários, exato. Falando sobre a influência nos centros espíritas e tudo isso. E a gente estava traçando um paralelo sobre os dois livros de Robson Pinheiro também, de 2080, o livro 1 e o livro 2. E eu falando para você, inclusive falando também sobre o Agênere, né, onde tem aquela figura muito esquisita dentro, inserida nos cenários geopolíticos, né, dentro do Vaticano. O 2080 mesmo traça um cenário muito interessante, onde Júlio Werner, junto com Edgar Cayce, aquele que foi um médium americano na década de 20, de 30, morreu, acho que na década de 40, não me falha a memória, ele fala sobre essa coisa de a gente estar inserido num processo de múltiplas coisas acontecendo e estourando em cada local do planeta, incentivando
há uma distorção do comportamento humano, como se tivesse havendo assim, como uma casa que vai ser arrumada e vamos bagunçar tudo, fazer uma tremenda zona, tirar tudo do canto para começar a arrumar tudo de novo. Mas no cenário de 2080, no cenário, por exemplo, do Vanderlei Oliveira, na trilogia dele, essa trilogia nova, você vê assim, poxa, coisas terríveis acontecendo, por exemplo, com dirigentes espíritas, de casas espiritualistas, de casas umbandistas e tal, que são utilizados nas suas falhas base para servir a essa coisa macumunada, mais geral, mais global. É como se a coisa estivesse degringolando. Temos esperança disso tudo, Fábio? Aonde é que a gente deve pegar? Retirar a hipocrisia, que a gente é muito chegado a essa hipocrisia, essa coisa feia, né, de aparentar uma coisa que a gente não é, de esconder as nossas sombras. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Oh, tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, eu dei as pistas para que as pessoas façam a lição de casa e leiam, estudem esses livros, que é referência básica para entender o cenário. Senão, vai parecer papo de louco aqui, eu e você falando vão parecer dois conspiracionistas. Então, as pessoas precisam fazer lição de casa, deixar de ser preguiçoso, porque as informações estão aí, sendo abertas pela espiritualidade. Isso significa que a gente não está desamparado. Se a gente tomar como base uma estratégia de Sun Tzu, a gente precisa entender a estratégia do inimigo, do adversário, para que a gente possa combater. Então, precisa estudar e entender como é que as sombras agem, como é que esse cenário vai se desenhando. Isso é básico, 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 básico. E aí você vem me perguntar, porque quando a gente começa a imersão nesse universo, parece que está tudo perdido. Aí você fala, realidade, nós estamos vivendo uma nova modalidade. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial, sim, mas não numa guerra armada. A guerra ela está se operando em diversas camadas. Nós temos uma guerra biológica, nós temos uma guerra cibernética, nós temos uma guerra espiritual, nós temos uma guerra política, biológica, política, comportamental. Existem várias camadas sutis que, em alguns pontos do planeta, culminam em conflito armado, que eu acho hoje é o menos preocupante, porque o conflito armado hoje ele é muito explícito, enquanto essas batalhas cibernéticas, econômicas, biológica, elas são invisíveis, né? Como é que você briga com um bichinho invisível? Como é que você briga com um sistema de informação que vai invadir seu computador e roubar seus dados? Uma monitoração que muitos estão sofrendo nas redes sociais, censura, blá, blá, blá. Muito bem. Então, vamos admitir que nós estamos em guerra e isso vai fazer com que a gente aprenda a ser estratégico. Tá? E aí dá para trazer, você falou sobre esperança. Eu vou trazer agora, acho que é o momento de trazer a fala de seu Pinga-Fogo, que é um Exu que eu tenho a liberdade de vez em quando prosear com ele. Na virada do ano, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele e perguntei para ele, seu Pinga-Fogo, qual a perspectiva para o ano de 2021? E ele disse assim, vai dar merda. Eu falei, seu Pinga-Fogo, acabei de estourar uma champanhe aqui, o senhor vem com uma dessa? Ele falou, não, deixa eu te explicar. Qual é a função? Ele faz a nomenclatura do vírus, ele chama de bichinho. Qual é a função do bichinho? Qual foi a função dele em 2020? Ele falou, a função do bichinho é de separar o idiota do inteligente. Ele tem uma capacidade de sintetização das coisas muito, muito, muito legal, muito lúdica. Falei, me explica. Ele falou, o inteligente vai olhar para o problema e vai achar uma forma de transpor o problema. Vai olhar como um desafio. O idiota vai ficar preso no problema. Ele falou, vão vir outros desafios. O que eu estou chamando vai dar merda, vão acontecer outras coisas. Ele não falou se era na economia, se era na política, ele só falou, vai piorar, mas na verdade ele quis dizer, o desafio vai ser maior. O idiota vai se desesperar, vai bater a cabeça na parede,
vai cortar os pulsos. O inteligente vai olhar para uma crise e vai transformá-la em oportunidade. É aquela história, né? Nas piores situações existe crise e oportunidade, que no ideograma chinês significa a mesma coisa, né? Crise e oportunidade são as mesmas coisas numa letrinha só no ideograma chinês, né? Me parece que é chinês. Significa que muitas vezes todos esses perrengues que nós passamos nos dá uma visão completamente nova. Você veja aí o que aconteceu com o próprio Vida Plena, com o SEC, né, com as nossas vidas particulares, pessoais, cada um de nós passou. Você mesmo perdeu o teu pai e tua mãe nesse ano de 2000, foi 2020, 2021. Diferença de 3 meses. Minha mãe desencarnou faz uma semana, não faz uma semana ainda. A missa de sétimo dia é hoje, à noite. Não faz nenhuma faz semana. Uma semana. Não faz uma semana, foi na sexta. Eu perdi 2 tios e o meu pai, agora no ano de 2020, né? Além dos amigos, das pessoas que passaram e tal. Isso causa e gera o que a gente chama do medo da morte. E a espiritualidade explica por que é que nós temos medo da morte, né? A gente tem medo da morte porque a gente fez muita caca no passado e a gente, quando se encontra, quando a gente desencarna, a gente dá de cara com os nossos malassombras, né? Os caras que vão cobrar a gente a bobagem que nós fizemos. Então a gente tem um medo miserável de encarar a verdade. E no corpo físico a gente fica meio que protegido. Então a gente tem um medo miserável. Não é nem assim. Outro dia eu estava comentando contigo sobre essa questão da Liga Espírita, tem um medo miserável da morte. É uma coisa impressionante. Mas depois eu pensando bem, eu digo que tem que ter mesmo, né? Porque tu faz um monte de porcaria, é hipócrita pra caramba. Quando pisar no mundo espiritual, vai dar de cara com o efeito da hipocrisia que cometeu aqui, né? Então, eu acho assim que todo esse processo, Fábio, não sei se você concorda comigo, está dando uma nova oportunidade para que a gente se discutindo, mostre a sombra que a gente tem interna, não para ressaltá-la, mas para admitir que tem e começar a corrigir a rota e o processo como um todo. Porque tudo isso, nós somos o que somos pela sombra que nós fomos, né, no passado. Não sei se você concorda comigo. Então, eu só melhoraria, eu tenho trabalhado isso nos meus processos terapêuticos e na ressignificação de algumas crenças ou de ponto de vista, eu prefiro, e eu acho que é até mais acolhedor, isso baseado muito nas literaturas de Wanderlei Oliveira, de olhar para a sombra ou para aquilo que a gente chama de defeito, né? A nossa, tá? Como amigo, com carinho, olhar para isso e falar, eu tenho essa parte, e tá tudo, isso é humano. E a gente começar, porque enquanto a gente ficar negando essa parte, a gente fica vulnerável a ações obsessivas externas, a ações autoobsessivas. Então, esse processo também está, primeiramente, convidando o indivíduo a olhar para si. Quando ele olhar para si, ele vai se deparar com algo que ele negligenciou ou que ele não gosta, que é muito feio e que é seu. Eu tiraria, nem ponho na conta se tem inimigo, cobrador, é olhar para, nossa, eu sou isso, eu sou galinha, eu sou mulherengo, eu sou mentiroso, eu sou maledicente, eu sou... Ai, tá tudo bem. Eu vou usar uma palavra que a gente usa aqui no Nordeste, eu sou pirangueiro. Você sabe o que é pirangueiro ou não? Não, me ensina aí. Pirangueiro é tão duro, cara. Vou levar essas gírias para vocês aí, daqui a mais ou menos uma semana e meia, eu tô aí para poder levar essas gírias. E aí a gente vai aprendendo. Eu tô lendo um livro chamado Sapiens, que nada tem a ver com o cenário espiritual, espiritualista, mas fala da construção do ser humano, do homem primitivo, até do Homo sapiens sapiens. E aí, lá ele fala a função da fofoca para sociabilização, a função todos esses, o que a gente abomina hoje, teve uma função para o ser humano chegar onde chegou. Para sociabilizar, inclusive, você precisa fofocar, né? Porque você troca conhecimentos ali, nem que não sejam tão bons os conhecimentos, ou que não sejam tão auspiciosos ou aproveitáveis, mas você está ali sociabilizando, está trocando. Sim,
tinham uma função de proteção de grupo, porque todo mundo precisava saber como é que o outro agia e reagia, para a sociedade ir se formando. Então, desconstruir, e aí a gente acha que entra num escopo que o quanto a religião ela criou uma série de algemas no indivíduo, não pode exercer sexualidade, não pode. Você tem que fazer reforma íntima, você não pode sentir isso, não pode sentir aquilo. Você pode, deve, e você vai trabalhar, aprender como é que funcionam essas coisas. É uma das funções do momento que a gente está vivendo, e dói olhar, porque a gente fica negando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, fica querendo sublimar, ir para o céu e tocar harpa. Ou virar um santo que a gente não é, né? Ser Sim, alguma sim. coisa que não tem nada a ver conosco, né? Isso é o que você chamou de hipocrisia. Você está muito fora da sua realidade, daquilo que você é. E tá tudo bem se você tiver um quanto, né, de maledicência, um quanto disso ou daquilo. Ah, tem certos aspectos que são necessários. A agressividade dentro de uma certa espectro é necessário você ser agressivo nessa selva que a gente vive, senão você não sobrevive. Ser agressivo não significa que você pega uma faca na sua cozinha e vai sair esfaqueando todo mundo. Mas se alguém pisar no seu calo, você precisa colocar lá no devido lugar. Pois é. Ô, Fábio, você veja que nesse último livro de Vanderlei Oliveira, né, Guardiões da... Qual é o último? Verdade, da Da verdade. Verdade. Guardiões da Verdade. Eu achei muito interessante porque o personagem que ele aborda é um cara que tem muito medo de ser descoberto nas suas falhas pessoais, sexuais, as coisas que ele fez e etc e tal. E, portanto, ele se coloca com uma máscara que é uma persona, uma personalidade que ele não é, tá certo? Para aparentar para toda a comunidade espírita que o rodeia, para que ele seja um cara assim ilibado moralmente, mas aí toda a comunidade já está percebendo que está acontecendo tudo aquilo com ele, tá certo? De uma forma muito intuitiva, porque ninguém tem certeza, mas ele vive se escondendo naquilo e com um medo miserável de ser descoberto o tempo todo. Eu me recordo de uma época da época que eu fiz o mestrado em Reiki, né, que eu fiz como mestre Reiki, e eu sempre fui um cara de colocar a minha cara a tapa. Eu sempre faço catarses, inclusive em público. Né? Eu sempre disse que sou alcoólatra, que tive problemas com alcoolismo e etc., que tive depressão e tal. Sempre disciplinei a minha vida de cara. E aí eu me lembro que a mestre Reiki, né, é médium, inclusive frequenta uns tempos no Recife, etc e tal, e ela foi influenciada por um espírito, o espírito pulou na sala, olhou para minha cara, Fábio, e disse assim, você é um cabra safado, né? Você é um cafajeste, e etc e tal, e eu olhei para o espírito na hora, eu já tinha feito minha catarse toda, não tinha problema nenhum com isso, eu digo, meu Deus, você está dizendo nenhuma novidade aqui, né? Você não está falando nada que ninguém aqui, que as pessoas não sabem. Talvez esse grupo não saiba. Você quer que eu conte a eles ou você conta? E aí ele deu uma risada na hora e disse, eu vou embora porque eu não aguento com esse cara, não. E foi embora. E muitas vezes é isso, né? A sombra se utiliza desse medo, desse temor que nós temos de sermos desmascarados na nossa hipocrisia e nos joga na cara. Muitas vezes e tal, inclusive dirigentes espíritas e tal, são desmascarados em plena reunião mediúnica porque não encara suas sombras, não descortina quem é, tá certo? Não é para que a gente ressalte as más qualidades da gente, não é isso. Mas, poxa vida, se você fez ou faz, né, seja o mais fidedigno possível. Se você não acha que é capaz de tocar uma reunião, uma comunidade ou qualquer coisa desse tipo, afaste-se, conserte-se. Eu não sei se eu estou certo no que eu estou dizendo aqui, ou então continue e encare a sua sombra. Me fala um pouquinho sobre isso, Fábio. Acho que dentro do que você está construindo aí, de novo, é apontar alguns caminhos. Eu venho desde os meus. Eu fui uma pessoa muito resistente a fazer terapia. E aí eu passei por um processo pessoal aos meus 35 anos, ah, que a vida me forçou a terapia, e até então eu tomei contato, dolorido no processo,
os processos terapêuticos não são agradáveis, mas é um processo libertador. E Sim. até hoje, eu retomei a terapia faz uns 6 meses, que eu faço um período, eu paro, volto, elaboro, e aí minha terapeuta falou, alguma coisa específica de você estar voltando? Eu falei, não, é autoconhecimento agora, hoje eu não vim apagar incêndio, eu não vim numa crise De mal sabia nada. que eu já estava preparando o terreno aí para transitar pelos lutos de pai e mãe, mas enfim. Então, aonde eu estou querendo chegar com esse texto? Pessoas, façam terapia, mas não essas terapias, porque as pessoas querem apagar incêndio. A gente estava conversando, né? Pessoas ligam em momento de crise e querem fazer uma sessão e resolver a negligência de 20 anos, 30 anos da sua vida. Não, o processo terapêutico, ele é moroso. Existem ferramentas que aceleram o processo, mais modernas, a própria apometria, um barra de axis, uma hipnose, são atalhos para alguns, mas não faz mágica. Não tem, não dá para encurtar caminho. Então, é importante que as pessoas olhem. Por quê? Vou falar, tem duas pessoas falando aqui. O Fábio, terapeuta, ele entende a dor que o indivíduo, a dificuldade que o indivíduo e os mecanismos de defesa que o indivíduo tem de tomar contato com as suas sombras. Eu entendo todo o cálculo psíquico que faz com que o indivíduo resista, fuja, minta, negligencie. Agora, vamos trazer o Fábio ser humano aqui. Gente, qual é o problema de você admitir que você faz cocô, xixi, tem dor de barriga, que você tem tesão, que você deseja, de vez em quando, matar o seu filho? Tem uma diferença entre pegar uma faca e vai matar, e tem uma diferença de quando teu filho te emputece, você passa na tua cabeça aquela história, se eu pudesse, eu matava esse moleque. Qual a diferença de você olhar para a sua sombra? Qual é o problema? Por que que, principalmente quem engendra para esse segmento espiritual, espiritualista, quer nascer asa e tocar harpa no céu? Da onde tiraram isso? A religião acabou introjetando isso, mas, gente, sejam humanos. É libertador isso. E aí você vai É, trabalhando aquilo que dá para trabalhar. Você falou aí de terapia. E algumas pessoas que eu pergunto dizem que estão decepcionadas com a terapia. E aí, essa semana, eu tive até um contato com um cliente que aí eu perguntei a ele: você fez terapia? Wagner, eu fiz, mas foi tudo muito superficial. Hoje em dia, nós temos aí uma terapia que é muito tradicional, muito freudiana e etc. E, naturalmente, e por favor, aqui não vai nenhuma crítica a nenhum psicólogo, nada disso, tá? Nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que muitas vezes, para poder fazer volume e ganhar dinheiro, o psicólogo mantém no centro terapêutico o cidadão por 15, 20 anos. E muitas vezes também, as terapias são terapias onde em 40 minutos o cara quer resolver o problema do cara e faz volume naquilo ali e o cara não vê nada sendo traçado de solução. Você falou dessa coisa meio mágica que é tentar solucionar em uma vez só, tá certo? Mas também tem Uhum. gente que passa tempo demais para solucionar o problema, por isso fica decepcionado com terapia, diz assim, porra, minha vida não tem jeito. E tem jeito. Né, Tem. os tratamentos apométricos, a apometria clínica, os tratamentos com hipnose, que é um trabalho muito de trabalhar e ressignificar no subconsciente, todos esses trabalhos de psicoterapia, de psicanálise, de análise dos fatos e etc. Você me fez uma coisa porque o Fábio foi meu terapeuta. É meu terapeuta, tá aí na minha frente. E ele pediu uma coisa a mim, ele disse, olha no espelho e pergunta a você, por que você não é merecedor de coisa melhor? Né? E eu achei isso assim tão chocante. Eu digo, porra, peraí, eu sempre me achei merecedor de coisa melhor. Quando eu comecei a me olhar no espelho, eu digo, porra, que merda. Eu nunca me achei merecedor de coisa melhor. Eu sempre fui nas migalhas, sempre fui no que me resta, no que sobrava, nas sobras. Eu comia o que colocava no lixo. Entendeu? Eu estou falando isso psiquicamente, tá, gente? Eu estou falando do que a gente escolhe na vida, das pessoas que a gente se relaciona, das situações. E muitas vezes a gente está envolvido com migalhas, não procura coisas maiores na vida da gente. O que é que você acha disso, bicho? Eu digo que eu já passei por essa etapa em muitas coisas também. Exatamente a tua narrativa. Ao longo do meu processo terapêutico, eu descobri que eu também ah,
me contentava com pouca coisa. Isso vai contra a lei de prosperidade, contra a autoestima, contra o auto-amor, quando você começa a entender que você sim é merecedor de melhor e você tem a capacidade de buscar o melhor, e quando você entende que aquele melhor para você não está servindo, está na hora de buscar um caminho novo, isso é libertador. Isso vai te transformando naquela máxima, vós sois deuses. Você pode ser, essa chama está dentro de você, só precisa acender. E o tempo para acender essa chama vai variar de pessoa para pessoa, de ferramenta para ferramenta, porque tem pessoas que respondem bem com uma metodologia e outras metodologias não. E aí tem os dois lados. Tem o terapeuta que precisa se aprofundar em outros espectros de ferramenta e ser honesto também. Olha, eu sou bom nessa ferramenta, mas eu não sou bom nessa. Eu sou bom nessa metodologia e não sou bom nessa. E aí ele saber também intercambiar. Ó, eu não sei trabalhar, esse paciente não está rendendo comigo assim, passa ele para outro e faz essa troca. Isso é tão bom, porque o universo vai entregar para ele pessoas no espectro dele, e vice-versa. Aí entra a questão capitalista, o cara não quer perder o paciente, o cara. Então tem o terapeuta que precisa estudar outras ferramentas, entender o indivíduo como um sistema espiritual, físico, emocional, comportamental, com traços comportamentais e emocionais de diversos espectros. Tem gente, vamos pegar a psicanálise, tem gente que vai bem numa linha freudiana, tem gente que vai bem numa linha lacaniana, tem gente que vai bem numa linha winnicottiana, tem gente que vai bem numa linha junguiana. Dentro da psicanálise tem 4, 5, 6 modos de operar. Eu era muito crica com a relação apométrica. Dentro da apometria, tem várias formas de se operar a apometria. Sim. Hoje eu entendo. Uma colega que trabalha lá em Pirassununga com uma metodologia que eu não trabalho, e eu torci o nariz. Não, porque a metodologia... Mas a metodologia... Ela tem um grupo e ela faz o trabalho dela dentro do espectro que ela trabalha, funciona. Por que o meu é melhor e o dela é ruim? Sim. Isso era resistência minha. Então, o terapeuta precisa ampliar estudo, entendimento, e o consulente, né, o paciente, também precisa fazer a lição de casa. São as duas pontas. Ô, Fábio, eu estou falando sobre essa questão. Muitas vezes também o terapeuta começa a virar. Isso ele estimula, tá? Porque é uma carência dele. Muitas vezes ele transforma você num dependente, tá? Por quê? Porque ele vira aquela coisa do guru. Não, eu não vivo se eu não for lá no Fábio toda semana, tal hora, tal dia. Então, eu não vou sobreviver se eu não tiver... Fábio, se tiver uma dor de barriga e não puder atender, o cara tá lascado, a cara, ou a pessoa que está terapeutizada. Porque ela tem uma dependência muito grande. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante daquele Kraft, como é o nome dele? Eu esqueci do nome dele, é daí de São Paulo, que é hipnoterapeuta, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: todo vitimista ele tem um problema, ele não quer solucionar as broncas que ele tem. Na realidade, ele quer arrumar um culpado. E todo terapeuta que estimula isso no vitimista ou em quem procura ele, porque está cheio de problemas, está querendo dar um de guru e não de solucionador do problema. Porque, na realidade, de fato, o que nós queremos como terapeutas e como espiritualistas e tal, você tem uma independência. Para ser honesto, eu preciso que você seja independente nos seus caminhos. E não que eu crie uma dependência de você, nem com o centro, nem com o terapeuta, nem com uma figura humana, com um guru, com um padre, um pastor. Pô, o cara que coloca-se numa faceta de não, eu sou melhor e sou maior, e por isso você tem que rezar na minha cartilha, ele está gerando uma dependência no outro e não está curando, ele está criando uma outra coisa que não a solução do problema do outro. Eu não sei se você concorda. Olha que interessante, Wagner. Nós fizemos um briefing ontem, anteontem, e aí você perguntou, Fábio, a gente vai conversar, para que linha que vai? Eu falei, deixa livre e a gente vai costurando. Se a gente pegar desde o começo que a gente começou a conversar, qual que é o tema central? Libertação de consciência. Libertação de consciência.
no cenário espiritual, no cenário religioso, no cenário terapêutico, para que o indivíduo seja autônomo de. E aí a gente tem dois espectros aqui. Pessoas lutando para que o indivíduo tenha libertação de consciência, tá? Seja através da apometria, de uma terapia, tarará, terapeutas com esse viés, tarará. E nós temos outras correntes aprisionando consciência. Seja um terapeuta que aprisiona o seu paciente, um Religiosos. dirigente, um sistema político. Eu sei que vai ter gente que vai espanar aí achando que eu estou politizando, mas um sistema socialista com as suas bolsas miséria, deixando o indivíduo codependente daquele sistema, tá? Isso. Diferente do que Jesus falou, que não ia dar o peixe, em si ensinar o indivíduo a pescar, é a metáfora de fazer com que o indivíduo caminhe sozinho. Claro que no início talvez ele precise do peixe por um período, mas depois, ó, agora eu vou te ensinar uma varinha, lá tem minhoca, tem isca, tarará, e o lago tá lá, vai aprender a pescar. É assim como funciona um terapeuta. No início ele apaga incêndio, ele funciona como ego auxiliar, auxilia o indivíduo a andar, ele começou a dar os passos, vai. Acontece dentro do núcleo Vida Plena, me doía muito o coração quando eu faço rapport com os alunos criam um carinho, um vínculo com o Fábio, com o Núcleo Vida Plena, mas o Núcleo Vida Plena, os médiuns têm um ciclo mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, e aí vaza. Me doía quando eu ia embora, perdi o médium, não sei o que, não sei o que. Hoje Quer não, dizer, eu você entendo. também se apega. Você se apega Sim, com o sim. dirigente da casa, se apega às pessoas, e você lamenta porque as pessoas. Inclusive, a gente tem até aquela questão de dizer assim, pô, o cara é ingrato, eu ajudei o cara. Então, quer dizer, a gente é cheio de O que mimimi eu fiz também, de né, cara? errado? O que eu fiz de Eu errado? Fica fiz, se culpando. a gente é cheio de mimimi também, viu? A gente é cheio de mimimi também. E aí A eu, gente tem que eu falar tratei isso muito, em né? terapia. Peraí. Aí eu entendi que o Vida Plena é um espaço de passagem. A pessoa vai, se conscientiza e segue. É. Alguns ficam, mas Seu Zé, ficam. seu Zé que me pega, viu, Fábio? De vez em quando diz assim: deixa de ser bunda mole, pô. Pô, que porcaria é essa? Tu tá já com mimimi de novo porque fulano de tal foi embora. Tu não entendeu ainda que as pessoas chegam e vão embora, não? Pô, até tu vai chegar, tu chegou aqui, tu vai embora, pô. Tu não é um centro de nada, tu não tá aqui para ficar. Então para com essa bobagem e transcenda esse processo. Eu acho isso muito bacana porque ele só vem assim, com os 2 pés e as 2 mãos, como tirador de coco, que a gente chama aqui, né? Ele só bota para quebrar, né, gente? Mas eu acho assim extremamente revigorante, porque a gente começa a observar o mundo da forma certa. Cara, ninguém é seu, você não está ali para dominar ninguém, você não é mais do que ninguém. Tira teu ego, bota teu ego fora, pega a lixeira, abre, joga essa porcaria fora, porque tu não tá usando ela para nada. Tu, em vez de se libertar, tá se apegando, e esse apego só te atrasa, só te coloca para trás. Então, esse é o grande problema. É o que o vô Antônio, e eu já repeti isso em aula, o vô ensinou do desapego. Ele falou, fio, ele falou para uns fios numa turma, ele se apresentou, ele falou: o carro que vocês têm, o rodador que vocês têm não é seu, o emprego que vocês têm onde ganhar pataco não é de vocês, o pai e a mãe não é de vocês, o filho não é de vocês, o corpo não é de vocês. A única coisa que vocês precisam preservar é a consciência. O Isso. resto não é nada, desapega. OLX, manda embora, porque isso eu roubei do Vanderlei Oliveira, falava, desapega do sentimento, OLX, porque era um clichê aí da propaganda do OLX, desapega. Né? E aí o Vanderlei trouxe, quando ele falava de sentimento tóxico, OLX no sentimento, aí roubei dele. E é isso, a gente tem que treinar, e é justamente, de novo, vamos voltar lá no bichinho, no vírus, as pessoas estão, entre aspas, perdendo entes queridos. Mas é o ciclo natural da vida, as pessoas vão morrer. Um colega me olhou ontem, ele falou assim, eu estava no Núcleo Vida Plena, e ela chegou para a terapia lá, ela falou assim, nossa, sua mãe morreu? Eu falei, faz 5 dias. Nossa, e você tá assim? Eu falei, você queria que eu tivesse como? Em prantos aqui?
Eu vim pegar meu carro, meu Maverick, eu vou dar uma volta de Maverick, não sei o quê, vou lá na casa dos meus pais, já estou inventariando, vou já separar uma grana que meu pai deixou aí para fazer uma viagem, tal, fazer usufruto daquilo que ele deixou e tudo mais, e a vida que segue. Chorei, de vez em quando vai ter um momento de dor, vai, mas eu não vou ficar agora, porque minha mãe morreu. Oxe, que diacho de espírita que eu sou? Não, outra coisa, né, Fábio? Eu acho assim que perpetuar a dor é exatamente transformar isso tudo em sofrimento. Sofrimento é uma coisa que você tem se você quiser, né? Na realidade, você passa um momento de sofrimento, que são os primeiros momentos, porque sofre pra cacete por conta da dor que foi gerada, todo o processo, mas o sofrimento precisa amainar, precisa diminuir, suavizar e virar assim aquela dor que você lembra com saudade, mas não um desespero, que as pessoas tratam a dor como um desespero. Outro dia eu vi uma pessoa que chegou Não, para pera, mim, uma deixa eu pessoa... saber um parênteses. Aí a pessoa Oi. fala assim: Nossa, você é frio. Ainda passei por Ah, filha da puta. eu Você não é é nada frio. também, Você não ama a sua mãe que acabou de morrer. Ah, vai tomar no. pô. Ah, é muito bem. Ah, quem é você falar que eu não amo a minha mãe? Eu preciso estar em prantos aqui fazendo show Pô, na tua frente para provar que eu amo a então, minha mãe. outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, não, você não ama, se você faz desse jeito, você não ama. Eu digo, porra, e tu tá no meu coração, tu tá na minha mente para me dizer que se eu amo ou se eu não amo alguma coisa? Essa mesma pessoa foi muito interessante. Uma pessoa da família desencarnou e ela fez aquele showzinho que a gente costuma assistir em alguns velórios, né? E se agarrou com o corpo da pessoa e chorou e se desesperou e não sei o que. Eu digo, olha, graças a Deus que eu não estava lá. Se eu tivesse, eu tinha dado em tu, né? Eu tinha tirado lá no cacete, porque, pô, isso não se faz, né? Porque tem coisa que, pô, peraí, cara, qual é o teu problema? Já foi, tá lá, tá entendendo? Chora, mas seja discreto. Tem gente que rouba a atenção pra si. Tá o morto lá, tu queria estar no lugar dele, era porque tu tá querendo roubar a atenção dele. Então, tem gente que faz isso e perpetua isso. Tem gente que passa o que 6 meses colocando na rede social. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, minha não sei o que morreu, não sei o que lá. Quer dizer, angariando essa energia, sabe, densificada. Então é o seguinte, você vai pegar uma plateia, um sopão de energia, onde você jamais vai sair dele, viu? Porque você E o deixa pior, a ele, pior. fica, ele lasca com o morto, porque essa energia repercute no quem foi, Pois né? é, não, isso eu não estou falando nessa coisa da repercussão no cara que está Sim. lá. Depressivo, porque tu tá depressivo com ele, tá? Ele tá dizendo assim, pô, me larga, por favor. Inclusive, eu já disse aqui aos médicos daqui da casa, eu digo, ó, vê só, eu vou desencarnar. Quando eu desencarnar, eu não quero ninguém falando no meu nome, porque eu não quero ser obsedado por vocês. Por favor, me deixe em paz, porra. Entendeu? Cara, isso não tem sentido, né, bicho? Eu acho assim, tá, lógico que a gente entende o sofrimento de perder uma pessoa, um ente querido, uma pessoa amiga, uma pessoa que a gente gosta, tal, como você perdeu, como eu perdi, mas, pô, vai até um determinado limite e depois vai viver tua vida, cara. Por favor, para de ser tão idiota, né? Para com essa bobagem, porque primeiro não vai voltar e segundo tu tá prejudicando quem tá do lado de lá, recebendo essa tua energia negativa, essa energia lamentosa, essa energia de lamúria, né? Tu é uma pessoa lamurienta, tu não para de ser isso, então tu não vai ser feliz nunca, porque tu não se assume e não faz a energia circular, porque tu precisa cuidar dos que ficaram, tu precisa cuidar da tua vida, precisa dar sequência à tua vida. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, bicho? Sim, e é assim, algumas pessoas que ainda não tiveram certas informações, nós somos privilegiados, tá? Eu vou falar dentro do cenário espiritualista, porque nós temos literatura, desde de Chico até aqui, meu, o que tem de informação sobre, nós que trabalhamos ativamente com mediunidade, a gente conversa com o espírito toda semana. Pois. Ó, E eu a sei que morte, né? A morte aí, né, Fábio? Olha aí, ó, Fábio, estão tirando onda com a minha cara, ó. O Ed já tá me chamando de Pai Varg aqui. Mas Pai Varg, tá vendo, o cara? pai vai. Pai Varg é foda. Por que dizem que eu sou pai de santo, bicho? Porque eu não faço curso de Umbanda e etc. De vez em quando eu boto as minhas guias. A turma tira uma onda miserável de mim aqui, dizendo que eu sou pai de santo.
E tudo isso que a gente está falando, para descontrair um pouco, não significa que a gente não tenha dor, que a gente não chore, que a gente não, Pô, não tenha os dias de bad vibe, mas é, acredito, eu posso falar, a gente troca muita figurinha, tem uma certa linha de raciocínio parecida e até algumas reações muito parecidas. Pô, a gente está fazendo uma certa lição de casa aí e incentivando a função dessa live aqui, que outras pessoas que assistam falam, caramba, dá para ser menos sofrido esse dentro de tudo que a gente está vivendo, dá para trabalhar algumas coisas já com uma certa naturalidade, sem problematizar tanto o desencarne de um ente querido, ou de um bichinho de estimação, a perda do emprego, enfim, as intercorrências da vida. Ô, Fábio, quando o papai desencarnou, há uns 10 meses atrás, mais ou menos, na mesma noite da morte dele, eu fiz uma live falando sobre a morte. E eu não fiz uma live chorando, desesperado, triste, agoniado, porque meu pai tinha morrido. Meu pai não é um cara. É porque é o seguinte: tem pais e pais, né, cara? Não tem aquele pai que você queria mesmo era se livrar dele. Não, meu pai não. Meu pai foi um exemplo. Uma pessoa fantástica, maravilhosa. Eu tinha um contato maravilhoso com ele, um bom relacionamento. Uma pessoa que eu corria para me aconselhar muitas vezes com ele, com as coisas materiais, essa coisa toda, e também espiritualmente. Papai era um cara sábio, uma pessoa gente fina demais. Então, é uma pessoa que eu senti muita falta, e eu sinto realmente muita falta. Na mesma noite eu fiz uma live e eu disse, eu seria, e eu não fiz isso porque eu sou espírita, ou porque eu sou espiritualista, porque eu sou hoje uma pessoa universalista que tem essa visão mais ampla da espiritualidade. Eu não fiz isso para me mostrar porque eu sou um cara que supero rapidamente os processos. Não, é porque eu sei que existe vida após a morte. Eu sei que quando a gente sai dessa, a gente vai para um outro lugar, uma outra frequência, uma outra vivência. Então, não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber. Tá? Então, quando você sabe, você lida com essa situação de uma forma muito mais fácil, muito mais palatável. A gente não tem essa agonia que as pessoas têm. Meu Deus, o mundo vai se acabar porque fulano de tal morreu e tal. A gente está vivendo isso todos os dias. Nós estamos vendo amigos, pessoas, parentes e tal, pessoas muito próximas de nós ir embora com a Covid. Né? Então, aí a gente, em vez de ficar com medo, entenda, se você pegar a Covid e for para o modo assim, mais grave e desencarnar, você ainda estará vivo. Né? Eu sei que ninguém gosta de escutar isso, mas, pô, bicho, a gente tá entrando aí em 2021 com a perspectiva de vacinação e tal, que a gente não sabe para onde vai esse troço todo. Sim. Então a gente precisa botar o pé no chão, bicho, a gente precisa encarar a realidade do jeito que ela é e não ficar criando fantasias. Ah, não, vamos botar aí Luluzinha, Bolinha, Cebolinha, a Turma da Mônica e todo mundo vai brincar. Não, pô, a gente tá numa vida real e a vida real tem que contar com a espiritualidade, tem que contar com essas forças extrafísicas. E nós não estamos fugindo da realidade da morte. Nós estamos encarando a morte como ela é, que não é morte, sim uma nova vida. E é por aí que a gente tem que colocar na cabeça, né? Não sei se estou certo nesse meu discurso todo. Eu acho que a gente consegue começar a concluir a seguinte questão que seu Pinga-Fogo trouxe, seu Meia-Noite trouxe, e aí tem uma novidade aí, a gente começou ter um preparo aí, tem uma consciência extraplanetária que está começando a Também, cara. uns processos de comunicação aí, e já trouxe algumas questões bem interessantes. Tudo que nós formos viver no ano de 2021 tem uma ferramenta. Pergunte, qual é o aprendizado disso? Isso. A Ponto. dor, inclusive, faz Qual é a parte. lição? Ponto. Pergunte para. Perdi o emprego. Qual é a lição disso? Perdi um pai, uma mãe. Perdi não é nem a palavra correta, né? Porque você não perde. Eu não perdi minha mãe. Minha mãe passou para outro plano. Eu não sei onde ela está agora, mas ela está em algum lugar. Mas Sim. porque perder dá um sinal de não sei onde. Enfim, Pois eu é. estou pensando via PNL aqui. Mas Isso. vamos lá. O que eu posso aprender com isso? Essa é a grande sacada. Vamos traçar alguns panoramas aqui. Os chineses dominaram o planeta e agora a gente vai viver sobre um regime totalitário chinês, comunista chinês. Um exemplo aqui. Vamos ter que viver dentro desse regime.
o que eu vou aprender dentro desse processo? Ah, o Donald Trump foi reeleito tarará, nos Estados Unidos e aí se aliou e dominou as Américas. Nós vamos viver desse contexto. O que eu vou aprender com isso? Ah, o espiritismo acabou e agora veio o sei lá o quê. Vamos viver essa nova realidade. O que eu, indivíduo, vou aprender com essa realidade? Isso é o segredo, acho, do ano de 2021 e daqui para frente. O que eu vou Exatamente. aprender com... É exatamente lidar com a mudança de paradigmas, desses modelos que nós estávamos acostumados antes. Você sabe que é muito interessante que as pessoas são tão religiosas nessa forma de pensar, que elas acham que são melhores de que os outros. Então, as promessas, elas variam assim nesse esquema aí, nesse discurso de não, poxa, Deus vai me salvar da doença Covid para eu nunca pegar a maneira mais grave. Ou então, Deus vai... Cara, quer dizer, tu é exclusivo de Deus, agora tu é a pessoa que é destacada nesse processo como um todo. Não, cara, tu vê, inclusive, assim, por exemplo, muitas pessoas nos procuram em apometria, não, porque eu quero me curar. Eu digo, não sei se você vai ter, se está na tua programação espiritual, se isso é para te corrigir, porque muitas vezes a dor, a doença, os processos kármicos que acontecem com você, é exatamente o remédio que você precisa para evoluir. Então, ninguém vai tirar isso de você. Então, quer dizer, não tem tratamento de apometria, não tem nada disso. Tudo que a gente faz é facilitar quando você pode ser ajudado no processo. E não porque veio um milagre. Não existem milagres. Vamos parar com essa porcaria de uma vez por todas. Porque a gente, com essa cabeça milagrosa, é que traz essa crença limitante de que tudo que a gente... não vou pedir e vou ser atendido. Porra, tu é um ser muito arretado mesmo, né, bicho? Quer dizer, o que tu pede, a espiritualidade, né, a providência divina te atende. Não, cara, não é assim. E muitas vezes é para te contrariar mesmo. É nessa contradição do que você quer e do que você recebe que você aprende. Não sei se nesse discurso aí ficou uma coisa de boa, mas vamos lá. Olha que interessante. Eu não gosto dessa máxima, mas é muito comum dentro do cenário que dizia-se que a gente evoluía pelo amor e pela dor. Sim. A espiritualidade do ano passado repetiu várias vezes. Tem uma nova via de evolução, que é pelo conhecimento. Sim. Quando você começa a ter entendimento das coisas e você introjeta, ou está predisposto a olhar para a situação e falar: qual é o aprendizado disso? O que eu vou aprender? Perdi um braço. O que eu vou aprender agora não tendo um braço? Sim. Eu vou desenvolver uma nova habilidade de... Eu era destro e eu perdi o braço direito. Eu vou ter que aprender, caso eu queira, a escrever com o braço esquerdo. Vou desenvolver uma nova habilidade. Né? Então, se você começa a olhar para o problema como desafio e introjeta que tem um aprendizado naquilo, ou o upgrade que você vai ter de todas as situações da vida que você vai chegar no final da tua encarnação com um monte de aprendizado. Pois é, a gente, ao invés de resistir ao aprendizado, a gente deve aprender e ser mais lúcido cada vez mais, né? Lúcido, cada vez mais essa luz que muitos gratiluz colocam e tal, e não entendem o que é que estão falando. Ô, gente, quando a gente deseja luz ao outro, é que a gente está desejando lucidez. Ó, tem lucidez, abra a cabeça, cara, ande no caminho do meio, perceba as energias que estão chegando a você e o que você está aprendendo com isso tudo. Eu acho que é o fantástico de viver, e principalmente o fantástico de viver esse ano de 2021, porque me perguntaram semana passada, eu revelei o que Ernesto tinha me falado, que é o nosso coordenador espiritual, junto com o pai João, e eles me disseram, vai ser difícil. Né? É como você pega fogo disso. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Só que tem uma vantagem nisso tudo. Vocês estão mais preparados. Vocês viveram a adversidade a adversidade do ano de 2020 para aprender a lidar com ela e com as mudanças de paradigma que vão acontecer no ano de 2021. Aí tu não sabe o que bexiga vem. O negócio que você está falando, Wagner. Quando você passa pelo fácil, você não aprende, porque o fácil significa que você já sabe essa situação. Isso. O difícil significa, esse caminho eu não trilhei ainda, então, por isso que é difícil. Quando você trilhar e entender como é que ele funciona, ele se torna fácil. Por isso que as dificuldades virão para exercitar o aprendizado.
Ah, isso Exato. aqui eu já sei, por isso que é fácil, já sei como lidar. Sim. Por isso que a vida está entregando mais dificuldades. Na verdade, ela está entregando mais caminhos que você ainda não conhece, não tem Que não lucidez. percorreu. Não percorreu. Você É, falou que assim, que o aprendizado é uma nova forma de a gente ver a evolução, mas Buda dizia isso 500 anos antes de Cristo já, que você precisa ter lucidez, aprender a lidar com você mesmo, aprender a se entender e se conhecer, né? Lá no oráculo de Delfos já tinha, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Que Sócrates trouxe, que a gente repete como se fosse uma frase de Sócrates, mas não, estava lá no oráculo de Delfos, estava lá, conheça-te a ti mesmo, essa coisa de se conhecer, conhecer as energias, conhecer tudo que nos permeia e aproveitar a lição de cada uma coisa dessa. É por aí? e tem uma coisa que a gente precisa ampliar um pouco, isso eu vou direcionar aqui, talvez, para o nosso público espiritualista, né? Umbandistas, espíritas e Sim. esse Universalista. quando a gente fala em aprendizado, não está falando só em espiritual. Aprendizado de uma nova profissão. Quantas pessoas não Tudo. estão tendo que se reinventar profissionalmente? Começou a Cara, eu fazer mesmo quem sou desse, né, bicho? aprendizado num novo relacionamento, porque de repente está num relacionamento tóxico, viciado há 30 anos, num relacionamento de merda. Talvez tenha um divórcio, talvez tenha uma situação nova, talvez tenha um novo namoro, talvez tenha aprendizado de trânsito de coisas novas. Isso é Sim. em todas as instâncias. Porque a gente fala dentro de E não segmento, as pessoas acham necessariamente bom, que né, Fábio? Porque é o seguinte, a gente precisa passar os novos aprendizados e as novas escolhas, levando na cabeça do mesmo jeito. Entender? Se a gente não, não, a minha nova escolha foi melhor. Não é melhor nem pior. É escolha e você vai ter que vivenciar lados bons e lados ruins dessa escolha. Tudo tem consequência para o que você faz nessa vida. Não adianta, você vai passar por elas. Tem gente que acha que vai viver a vida toda e não vai sofrer nenhum cabelinho sei lá, um cabelinho de mosca, tá? Pô, vai sofrer, caboclo. Tá escrito nas estrelas, como TT Espíndola dizia, né? Naquela música dela, escrito nas estrelas. Tá escrito nas estrelas, meu amigo. pelo menos o que o seu Zé, quando ele se manifesta aqui no Núcleo Vida Plena, ele diz: o planeta que nós vivemos, esse é o modus operandi desse planeta. É um planeta, Exato, o que os espíritas chamam tridimensional. de tridimensional, provas, expiações. Não gosto muito dessa classificação, mas enfim, não é um planeta, de que não tem dificuldades. Não é. Essa é Cara, a forma de ensinamento do mas, planeta. Fábio, a própria encarnação, viver num corpo de carne densificado, sujeito a todas as leis, né, as leis físicas, como, por exemplo, a lei de atração do corpo, né, a lei da gravidade, etc e tal, isso já nos faz sofrer pra caramba. A gente nota quando a gente se desdobra à noite e que vai embora pro plano espiritual. A gente voa, meu amigo, entendeu? E aqui no corpo densificado, a gente tem que estar enficado na terra, passando pelo peso, pela densidade, pelas dores, já faz parte do teu corpo humano. Quando tu viesse com a encarnação já Natal, com vai. isso. No Natal, eu passei dia 24, 25 e 26. Por uma questão, eu trato de uma colite e tal, de vez em quando eu tenho algumas febres internas. Passei em febre, calafrio, dor, tarará, 3 dias pé. Queria morrer, assim, sentido figurado. É a repercussão do corpo físico. Eu tô com dor de Faz cabeça parte. hoje. Tô com dor de cabeça hoje. Você sabe que outra Ponto. coisa que as pessoas dizem, não, não sei o que, cara, eu fui atropelado, era karma. Não, eu fui pro mar e aqui em Recife, né, o tubarão comeu minha perna. Eu digo, cara, no mar tem tubarão, pô. Se tu se arriscou e botou o pé lá dentro, tu vai ser comido por ele, meu filho. Você tá indo pro ambiente dele. Tu saiu na rua, tu pode levar um tiro. Tu saiu no teu carro, o carro pode ser batido por alguém. Faz parte. Por favor, não coloca tudo como karma, não, que senão essa porcaria vai virar misticismo e a gente vai estar aqui, sei lá, pensando em bobagem o tempo todo. Cara, vai viver tua vida, né? Vive da forma melhor que tu puder, né? Encara 2021 da melhor forma que tu puder, né? Essa perspectiva de um mundo novo, cara. Veja a oportunidade que nós estamos recebendo de um mundo completamente transformado. Não sei se tu entende assim. Sim, 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 sim. Não sei quanto tempo vai levar. Também não estou preocupado. A Também transição vai ser em 2 anos, em 10 anos.
Não, vive o começo da nossa live. O exercício também é viver um dia de cada vez. Sim, sim. Com certeza. E o que é que nós temos aí, a nossa perspectiva para a nossa melhoria e conhecimento, Fábio? Eu quero falar um pouquinho disso para a gente encerrar, que é exatamente os cursos de apometria. A SEC está fazendo uma parceria aí com o Vida Plena, está trazendo aqui para Caruaru, mas o Vida Plena está fazendo aí, está lançando aí vários cursos de operador de mesa apométrica, de apometria clínica, de apometria, o curso normal, o practitioner também, todas essas coisas para ensinar magia, exatamente essa magia de nós mesmos, né, de controlar a nossa própria energia, de saber lidar com nós mesmos. E eu acho assim que isso é fundamental. Isso ajudou muito o nosso grupo mediúnico, a mim, ao nosso grupo mediúnico aqui em Caruaru. E eu queria que você falasse um pouquinho desse planejamento do Vida Plena, de tudo que nós temos para viver esse ano de 2021. Não só tem tranqueira não, velho. Tem coisa boa pra caramba para acontecer. Olha que legal. Eu sofria muito com um movimento que acontecia. Quando nós começamos a chegar em novembro, dezembro, as coisas começaram a parar, e aí eu, em terapia, levei o tema, eu falei, tô com, como é que fala? Bloqueio criativo, e aí minha terapeuta falou, calma que você está gestando, calma que vai nascer, calma. Entenda o seu processo, que você entra para o introjeta e depois nasce. E aí, quando chegou o final de dezembro, agora janeiro, começaram a sair as questões para 2021. Então, o que a gente tem? Já vou adiantar que a semana que vem, agora final de janeiro, o Wagner vai estar aqui em São Paulo com um grupo de Minas, Paraná, para a gente fazer o curso presencial de operador. Vou conhecer o Dr. Fábio Naza pessoalmente. Sim, no Núcleo Vida Plena, e os colegas de live, a Vanessa, a Samara, Samara, né? exato, Enfim. uma boa E aí, o que nós vamos ter? Na plataforma EAD, o curso de operador, disponível aí para aquisição. Nós teremos 2 livros que já está para mais da metade escrito, o de técnicas avançadas e um sobre personalidades múltiplas. E o Wagner e seu Zé presentes aí, eu não ia falar, mas eu vou falar, dia 1º de fevereiro, o seminário de apometria, o seminário virtual, nós estamos, acho que, com uns 18 a 20 palestrantes do Brasil todo, com temas. Brasil não, tem gente da Alemanha, de Londres também, da Inglaterra. Falando sobre números de Grabovoi na apometria, gráficos radiestésicos na apometria, EFT, que é Emotional Frequency Freedom, alguma coisa, é uma técnica que a colega de Londres usa dentro da apometria. A GG, que estava aqui conosco, vai falar sobre a magia divina, porque são ferramentas que não são apometria, mas que foram utilizadas dentro da técnica como quebrando, inclusive, esse paradigma de que só tem que usar daquele jeito, daquela forma, porque tem, inclusive, aí os guardiões da apometria também, né? Os caras agora, nós aferimos outro dia um vídeo, assiste aí, já está botando regra, isso pode, isso não pode. E aí o seminário vem. Sim, o seminário veio, com todo respeito, para cuspir na cara e mostrar, falar, olha, tudo isso está sendo instrumentalizado dentro da apometria, respeitando que não é apometria. A Jaque, ela começou a utilizar numa das salas o número do Grabovoi, e eu que diacho, um monte de gente perguntando, e ela discorre sobre geometria sagrada, Grabovoi, e aí quem quiser depois aprender, vai estudar Grabovoi com a Jaque ou com o profissional dele. Da mesa de Jaque, né, online, e ela usava direto os números e tal, e isso é muito bom, muito interessante, é mais uma ferramenta que você aprende. Cara, inclusive fui convidado por Fábio, né, graciosamente, aí para falar sobre universalismo. Então, eu vou falando sobre universalismo também, sobre o seu Zé vem falando sobre os guardiões dentro das casas universalistas espíritas e umbandistas e etc. E dentro também, porque a gente pensa que guardião, né, e Exu, ele só está inserido no cenário espiritualista, assim, espírita, tal, bababá, nem espírita, né? Porque o espírita acha que não tem Exu lá. Tem Exu até
na igreja evangélica, moço. Eles vão bater até lá para tomar conta também, pô. Olha que interessante. Quando eu comecei a idealizar o seminário, eu entrei em contato com um apômetra aqui da região do Grande ABC, e ele falou assim, Fábio, tem a proposta de um tema chamado Apomentory. Eu falei, chama-se Edson Sagiorato. Eu falei, Edson, que diacho é isso? Ele é mentor em empresas, ele é do meio empresarial. E ele levou certas instrumentalizações da mentoria com apometria para o meio empresarial. E aí, na primeira instância, eu olhei e falei, olha o cara inventando mas outra coisa seguinte, de novo. Quando que ele vai conseguir trazer um empresário para uma mesa apométrica? Muito difícil. Mas se ele levar a apometria de forma sutil, mais empresarial, mais organizacional para os caras. Mais empresarial. E ele atinge esse público. E aí eu quebrei um preconceito meu, falando, caramba, olha o meio da espiritualidade, levar espiritualidade para dentro de um meio empresarial. Não é inteligente isso? E aí eu tive que engolir, enfiar o rabo no meio das pernas e falar, caramba, espiritualidade é foda. Elas estão levando a espiritualidade para dentro de um meio empresarial, porque o cara que é um administrador de empresas, raramente não é. Existem exceções à regra, mas ele não vai descer lá do mote dele, talvez, para trabalhar no Clube da Plena. É improvável. Então, a espiritualidade fez um outro caminho. E está tudo certo. Então, o Edson estará e outros assuntos. Não, eu falo assim, a apometria trouxe assim, eu acho assim, que o que o Dr. Lacerda nos trouxe aí na década de 60, hoje se transforma num instrumento fantástico, numa caixa de ferramentas aberta e extremamente ampla para serem inseridas outras ferramentas dentro. Então, nós temos uma caixa de ferramentas com upgrades, né, com coisas a serem acrescentadas no meio e que nós precisamos quebrar essa nossa resistência, esse nosso tradicionalismo. E eu acho assim que 2020 foi fundamental para isso. Seu Fábio mesmo aí não gostava muito dessa questão do online e tal, então teve que quebrar essas coisas, pô. E quando se viu no processo de online, disse assim, caramba, que coisa bacana, cara, a gente pode levar isso para todo o país, para todo o mundo, né? A gente pode tratar uma pessoa lá no Japão, a pessoa não precisa estar aqui comigo e eu preciso tratá-la, ela pode melhorar exatamente através dessa energia que a gente manda, é atemporal, faz parte dessa estrutura. Então, isso é maravilhoso, a gente quebrar esses paradigmas, conseguimos trabalhar tudo isso dessa forma mais plena e mais descomprometida, lógico, com comprometimento e responsabilidade, mas descomprometida com padrões. Né? Não tem padrões, cara, não existe padrão. A espiritualidade, ela age de uma forma muito sutil e muito bacana, trazendo conhecimento e informação para todos que querem adquirir esse conhecimento e essa informação. Não é por aí? E tem um outro ponto de vista interessante de tudo isso, voltando a essa amplitude do seminário. Tem muito maluco por aí também, inventando muita moda. Tem. O seminário também tem a oportunidade de dar voz para que depois você investigue, avalie se faz sentido, se não faz sentido. O Djalma Margolo, ele diz uma frase, o entrechoque gera movimento. Eu não vou citar o nome aqui por respeito, tem um apômetra famoso aí do cenário, e ele trabalha com algumas técnicas, e eu tive a oportunidade de trazê-lo para o Núcleo Vida Plena, ele apresentou as técnicas, ele palestrou e tudo mais, e depois eu fui aferir se aquilo funcionava, se não funcionava. Eu, particularmente, não gosto, não concordo, mas conhecer o modus operandi do outro também. Agora, simplesmente negar, simplesmente por desconhecimento, isso vira preconceito. A gente tem que ouvir as partes de ambas as pontas, e depois você vai usar o crivo da razão, conforme orienta Kardec, para você aferir. Funciona, não funciona? Serve, não serve? Então, perfeito, cara. É isso. Cara, muito bom. Sei lá, a nossa live aí estamos aí chegando ao final. Tivemos aí o que? 1h30 quase de live, né? 1h20, mais ou menos. Sim. Bastante interessante, né? Que a gente aí termina trazendo informações preciosas para todo o Brasil, para todo mundo, né? Com essa visão mais ampla
da espiritualidade, com essa vontade de levar conhecimento, de levar ampliação da consciência. Né? Eu acho que a ampliação da consciência não é você virar um ser totalmente diferente do outro, ou com poderes paranormais, extraordinários, nem nada disso. A ampliação da consciência é quando você faz isso que a gente está fazendo agora, que é, inclusive, abrir a cabeça para coisas que a gente nem admitia que houvesse, tá? Para que, sei lá, todas essas revelações, que é exatamente esse apocalipse mental, né? Que é a revelação, o apocalipse, a tradição de apocalipse é revelar, né? Então, esse apocalipse mental, né, sabe, destruir tudo para reconstruir, fazer coisas bacanas e construir em cima do que nós já sabemos. Isso é fantástico. Muitas vezes destruir, colocar no chão, e outras vezes construir baseado no pilar que a gente já tem. E isso é maravilhoso, sim, é fantástico, e se Deus quiser, nós vamos, sei lá, fazer muitas coisas boas aí, nós vamos realizar muitas coisas boas nesse ano de 2021. Deixa aí teu tchau para todo mundo, um beijo no coração de todo mundo, até a próxima live. Aí a gente vai fazer aí algumas lives bacanas e tal. Quem sabe se a gente não faz junto aí no Vida Plena, né, velho? Transformar isso numa frequência aí. Eu gostaria de ter habilidade de bilocação física e bicorporidade para poder fazer tudo que eu queria fazer. Mas a gente enquadra aí dentro das 24 horas do dia que a gente tem, tenta chutar, cabecear, tá funcionando. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Wagner. Cara, aí. Obrigado a todo mundo, tal. Eu queria só dar um agradecido a todo mundo que participou, né, cara? Então, aqui, vou colocar quem colocou aqui boa tarde, boa noite. Então, o Valdo, a Aeroneide, a Flaviana, a Márcia Flex, o Wagner Max, trabalha com a parte de magnetismo, né? A Angelita Pimenta, a Cleci Guzatti, a Yumi Meister, né? A Amélia Sim. Laurindo, o Edia Carvalho, Rose Matos, a Márcia Deda, né? Angelita Pimenta, Luana Oliveira, Célia, Dona Célia, Fernanda do Vale, Firmo Augusto, que é Augustinho, Lua Aislin, né? Sim, a Luana lá do Rio. A Luana, né? Luana, porque ela tem aqui a Lua, né? Então, vamos lá. Gente, muito obrigado aí sei lá, o apoio de vocês, né? Por assistir a nossa live. Foi bem cedinho, né? Eu sei que é complicado, muita gente estava no trabalho, então não deu muita gente, mas deu a qualidade que nós esperávamos, essa interação, essa coisa gostosa. Mas ela fica gravada aí, né? Ela fica na sua página. Cara, eu vou passar para o meu YouTube também. Eu vou gravar e passar para o meu YouTube a filmagem. Bom, tá? Vai ficar legal. Aí para todo mundo assistir, à vontade. Tá bom? Valeu. Beijo no coração. Até São Paulo, né, compadre? Tchau, gente. Até logo mais. Tchau, gente. Tchau.